Então, vou só explicar. Começou a gravar, tá? Tá. Então, boa tarde a todos. Estou muito feliz, né, por este momento do Fernando, né, dele ter conseguido concluir o trabalho. Só tenho a agradecer as duas professoras que compõem a banca, né, que é a professora doutoranda Elisângela São José e a professora pós-doutora Michele de Sá. Muito obrigada por vocês duas terem aceitado esse desafio, né? E acredito que a contribuição de vocês será muito importante, né, para a qualidade do trabalho de Fernando. A gente orienta e tudo, mas a gente sempre precisa desse olhar externo, não é? Que a gente vai acostumando, às vezes, com o texto e acaba passando alguma coisa, e vocês serão fundamentais aí para a melhoria do trabalho, tá? Então, o Fernando terá até 15 minutos, Fernando, para apresentar o seu trabalho, sim? Aí, posteriormente, será a professora Michele, professora doutora Michele, quem vai apresentar, trazer a fala dela, e, por último, será a professora Elisângela. E aí, no momento em que elas for participarem, aí eu apresentarei o currículo de ambas, tá? Então, vamos começar enquanto a nossa internet está. Vamos lá, Fernando. Ok. Eu já vou iniciar aqui a apresentação. Só um minutinho. Estão conseguindo ver aí os slides? Estão conseguindo visualizar? Sim, ok. Sim. Ok? Sim. Tá, deixa eu cronometrar aqui também, para eu ter um controle. Ok, uma boa tarde. Primeiramente, quero cumprimentar todos os membros da banca, né? A minha orientadora, a professora Veronice, as professoras Michele e Elisângela, pelo tempo dedicado à leitura do meu artigo. E o título da minha pesquisa é o Ensino de Línguas para Nativos Digitais, Novos Letramentos, Novos Rumos. Deixa eu me apresentar antes também, né? Eu sou Fernando Soares, eu sou formado em Letras pela Unemate, aqui de Mato Grosso. Moro na cidade de Nova Olímpia e tenho aí 1 ano e meio de experiência na educação básica pública, né? O meu trabalho, ele foi estruturado em 9 itens e é uma pesquisa essencialmente teórica. Essa pesquisa, ela está estruturada a partir do pressuposto de que, em alguns contextos, a escola se distancia das práticas de letramento dos jovens da atual geração. Então, essa hipótese, eu formulei ela a partir de algo que eu observei na minha prática, no meu dia a dia, no meu contexto como aluno de escola pública, como aluno de universidade pública, e nas minhas experiências ao lecionar também, no ensino público. Os objetivos foram perceber como a escola pode acompanhar a dinâmica social na era digital, descrever os aprendizes da atual geração, compreender como eles aprendem em contextos não escolares, apontar algumas práticas da cultura digital e entender como as práticas digitais podem agregar no ensino de línguas. A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória e, juntamente, a pesquisa bibliográfica para a coleta dos dados. Eu introduzo o meu artigo falando sobre as mudanças nas relações comunicativas que foram provocadas pelas tecnologias digitais de informação e comunicação, que é o nome que alguns pesquisadores vão dar para os dispositivos digitais, como desktop, notebook, smartphone, TV, enfim, todos os dispositivos digitais
e os dispositivos que a gente tem acesso também à internet. Com essas mudanças, elas impactaram muito na educação. E durante a pesquisa eu também vou refletir que é necessário, para atender essas demandas, que a escola e o professor eles assumam uma nova ethos, ou seja, uma nova abordagem para lidar com essa nova realidade. A escola ela deve acompanhar a dinâmica da mudança social e se aproximar mais do mundo dos alunos, porque o Marcuse vai dizer que a língua ela se manifesta plenamente no seu funcionamento na vida diária. Com isso, novos conhecimentos eles foram introduzidos, inclusive em documentos oficiais como a BNCC, que é Base Nacional Comum Curricular, né, documento normativo aí para as escolas de instituições de educação do país. E a cultura digital, ela é explicada pelo documento como algo que tem promovido mudanças sociais significativas nas sociedades contemporâneas. O Martins, ele vai dizer que a cultura digital é como um conjunto de práticas sociais que antecedem de forma singular no espaço social digital. Então, essa cultura ela acabou trazendo também muitas mudanças, porque práticas e saberes dos jovens da atualidade foram inseridas aí nesse documento como uma prática passível principalmente para se trabalhar a linguagem. Com isso, a gente observa também que falta a necessidade em haver inclusão digital, porque muitas vezes professores e até mesmo alunos, eles têm certas dificuldades em lidar com algumas práticas, alguns saberes do mundo digital. No caso dos professores, às vezes existe falta de familiaridade, falta de formação plena e prática, dificuldade no acesso, e, por outro lado, tem alguns alunos também que eles têm carências nessas práticas, ou eles não têm contato com o TEDIC, existe também uma desmotivação e baixo desempenho por conta disso. Isso acaba refletindo no aluno. Há algumas pesquisas, a pesquisa do IBGE, ela traz muito dessa realidade. Aqui, nessa pesquisa, no caso foi do ano de 2019, mas ela saiu em 2021, ela fala que apenas 40,6% dos brasileiros possuem microcomputador. Já o telefone celular móvel, que é, digamos assim, uma ferramenta mais prática, é mais acessível, ela é predominante, porque ela está presente em 94% dos domicílios. Ao mesmo tempo, 4,3 milhões de estudantes no Brasil não têm acesso à internet. A internet aí que é uma ferramenta essencial para você exercer práticas digitais, infelizmente é grande a quantidade de alunos que não têm acesso à internet. Ao mesmo tempo, contrapondo esses pontos aí, a Roxo ela vai dizer que parte das crianças que chegam à escola, elas têm acesso a essas novas tecnologias de comunicação, seja de forma direta ou indireta, porque às vezes, por mais que o aluno ele não tenha acesso a essa ferramenta, ele frequenta a escola, ele utiliza isso com seus colegas ou o professor, enfim. E para ela, a escola ela vai ter que refletir sobre isso, porque as pesquisas elas mostram que às vezes não se trata de classe social, de ter ou não dinheiro, mas de uma realidade das crianças da atualidade. Com isso, eu também trago alguns conceitos e algumas noções que a BNCC vai chamar de noções presentes nas práticas sociais do mundo digital. Essas noções são a de multiletramento e novos letramentos. Os multiletramentos seriam a habilidade social do sujeito de se comunicar utilizando a bagagem de conhecimentos culturais, né? Os letramentos nos mais diversos tipos de semioses. Já os novos letramentos, eles dizem mais respeito às práticas digitais, porque além deles observarem a linguagem como prática social, eles têm essa questão da colaboração, de serem mais colaborativos e participativos. Eles também ampliam relações, diálogos, redes e dispersões e inauguram uma cultura do remix e da hibridação, que é toda uma cultura que foi muito bem desenvolvida nas práticas digitais, né, online, que pega um texto, remixa esse texto, retransforma, ressignifica. Isso é muito observado na cultura digital.
Ao longo dos anos, vão surgindo novas gerações e autores vão definindo isso para delimitar tendências de consumo, enfim. Mas eu destaquei no meu trabalho as gerações Z e Alpha. A geração Z, ou Centennials, são considerados aqueles aprendizes que nasceram de 95 até 2010. E a geração Alpha seriam os que nasceram de 2010 até a atualidade. Os autores vão falar que esses grupos, eles são a geração hiperconectada, né? Estão o tempo todo conectados, e que a internet, as mídias digitais, as práticas digitais, eles fizeram parte da vida desses jovens, né? Desde a vida escolar e até mesmo na vida cotidiana. O Prensky, o Matari Prensky, na verdade, o autor, o Matari, ele utiliza as ideias do Prensky, vai definir esses grupos, essas gerações, como nativos digitais. Ele vai dizer que os nativos digitais são aqueles que já nasceram e cresceram na era da tecnologia. E ele vai trazer também o conceito de imigrantes digitais, que seriam aqueles que nasceram na era analógica e migraram para o mundo digital durante a vida adulta. Então, esses autores eles também vão falar que os professores, em sua maioria, são considerados imigrantes digitais, porque na infância ou na adolescência não tiveram esse contato como nas gerações atuais com as tecnologias digitais. O Prensky ele vai dizer também que os nativos digitais eles recebem informações muito rapidamente, realizam múltiplas tarefas, captam elementos gráficos antes do texto e preferem jogos a trabalho sério. No trabalho, eu também vou citar algumas práticas do mundo digital que são passíveis para ser utilizadas no ensino de línguas em sala de aula. No caso, os autores Barton e Lee citam a plataforma de vídeo como o YouTube, mas eu incluo aí também o TikTok. São bem semelhantes, mas o TikTok ele tem toda uma cultura própria e foca em vídeos mais curtos. Sobre essas plataformas, os autores vão falar que as virtualidades multimodais dos sites são especialmente valiosas para estudantes de língua de todos os tipos, que podem praticar fala, escrita e audição. No trabalho, eu trago exemplos também com práticos do TikTok, por exemplo. No TikTok, em relação ao ensino de línguas, tem toda uma cultura de você fazer vídeo de esquetes de humor, que são aqueles videozinhos encenados, onde se insere humor e, ao mesmo tempo, o ensino de uma língua estrangeira. Geralmente, a gente encontra mais do inglês, né? E pode ser uma prática que para ser utilizada em sala de aula, porque o TikTok é algo que os alunos utilizam muito hoje em dia, né? Basta a gente que é professor e os alunos sempre estão querendo, professor, qual é o seu Facebook, qual é o seu Instagram? Eles adicionam a gente e a gente observa que é algo que eles compartilham muito e que pode ser utilizado também no ensino de línguas. Outra coisa é trabalhar com gêneros digitais. No caso, eu cito o podcast no trabalho. O podcast, ele é definido como um arquivo de áudio publicado na internet, distribuído por meio de plataformas que são atualizadas com frequência. Isso nesse caso, são os streamings de áudio, como Spotify, Apple Music, Deezer e outros. Essas práticas, elas podem ser introduzidas em sala de aula. Inclusive, elas são recomendadas pela BNCC, esses gêneros digitais. Especificamente, aqui eu trouxe a habilidade EF69, LP10, que diz respeito à disciplina de língua portuguesa e é trabalhada nos anos finais do ensino fundamental. Ela propõe que o professor trabalhe em sala a produção de podcasts noticiosos e de opinião relativos a fatos e temas de interesse pessoal, local, global e textos orais de apreciação e opinião. Podcast de vlogs noticiosos, culturais de opinião, orientando-se por roteiro ou texto, considerando o contexto de produção e demonstrando o domínio dos gêneros. Então, essa habilidade, a gente vê que ela já recomenda os gêneros digitais, um gênero digital que pode ser utilizado nesse sentido, atrelando também ao roteiro, né? Lá no final recomenda que seja orientado por meio de um roteiro, né? Ou seja, une o gênero digital com um gênero mais prestigiado, que seria o roteiro, né? Eu trouxe também a análise de uma proposta de atividade para a produção de podcast,
que foi trazida num livro didático do 8º ano do ensino fundamental, aqui para as escolas de Mato Grosso. Esse livro é da editora Moderna, e ele traz uma proposta de produção de podcast que permite que o aluno produza esse podcast após ele ter produzido uma resenha. Então, anteriormente, tinha recomendado uma produção de uma resenha, e a partir dessa resenha, o aluno agora vai produzir um podcast. Então, essa etapa, essa atividade, ela compreende 5 etapas: planejamento, produção, edição, circulação e avaliação. No caso, no artigo, eu analisei apenas as etapas de edição e de planejamento. Na etapa de edição, a gente vê que o foco está mais sobre habilidades e práticas da cultura digital. Porque, por exemplo, lá no item 2, como a gente pode observar, está recomendando, na vinheta de abertura, identifique a escola a qual o podcast pertence. Algo como: este podcast dos alunos do 8º ano da escola X. Aqui comentamos sobre arte, literatura, cinema e séries. Então, fala sobre algo presente na cultura digital, que é a vinheta, né? Algo que é presente nos vídeos e é observado e característico desses gêneros digitais. Já na etapa de planejamento, que pertence a esses itens 4 e 5, ela foca mais nos conhecimentos linguísticos orais. No item 4, recomenda que se dê ênfase a estratégias em pontos do texto ou das palavras, aumentando ou diminuindo a intensidade da fala. Coloque animação e entusiasmo na voz, para que ela não fique monótona. Então, a gente vê que tem o foco aí na parte linguística oral. Com isso, por meio dessa proposta, a gente vê que a compreensão dessas e outras práticas pode mudar o ensino e aprendizagem de línguas, porque foi colocado ali um contexto autêntico, né? E isso corrobora com a autonomia e a aprendizagem de línguas. Os alunos, eles ficam livres para aprender de forma divertida e conforme as demandas, né? Isso evidencia também, mais uma vez, a visão de língua como prática social, algo muito presente na cultura digital. Por fim, eu concluo na pesquisa que os novos letramentos e as práticas digitais contribuem com o ensino de línguas, corroboram com a visão de língua como prática social e colocam o estudante como protagonista do seu aprendizado. Ao mesmo tempo, é preciso que o ambiente escolar se adeque às mudanças e é necessária a implementação de políticas educacionais para promover a inclusão digital. Ao final da pesquisa, eu também considero que os conhecimentos que foram construídos ao longo dela, eles não estão findados nessa pesquisa e eles podem mudar hoje, amanhã, daqui 10 anos, enfim, não é algo concreto, né? Pode se modificar ao longo do tempo. Essas são as referências que eu utilizei na apresentação. E, basicamente, é isso. Obrigado à banca, né? Eu agradeço de antemão a ajuda que vocês vão dar para complementar o meu artigo, a construção do meu artigo. E obrigado. Ok. Obrigada, Fernando. E então, como eu já disse, nós vamos iniciar com a fala da pós-doutora, professora Michele de Sá, né? Professora Michele Eduarda Brasil de Sá é professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente em exercício provisório na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ela concluiu o doutorado e o mestrado em letras, né, em letras clássicas, pela UFRJ, e o estágio pós-doutoral, né, no programa de pós-graduação em estudos literários da Universidade Federal de Uberlândia. Na área de letras, né, a graduação dela, e possui habilitações de português, latim, japonês e literaturas. É membro permanente do programa de pós-graduação em estudos de linguagens, é coordenadora e professora na especialização em linguística aplicada e ensino de línguas, né, da UFMS e a UAB, é pesquisadora do Programa Nacional de Apoio à Pesquisa 2020 da Biblioteca Nacional.
Então, agora com vocês, né, vamos acompanhar aí a fala da professora, doutora Michele de Sá, e também vocês podem decidir, professora, se as respostas do Fernando serão após a sua fala ou se pode ser dialogada, tá? A professora Veronice, obrigada pela apresentação. Professora Elisângela, o que a senhora acha? A gente faz os nossos comentários e deixa o Fernando responder tudo depois, ou a gente vai deixando ele responder ao longo? O que você prefere? Tanto faz? Então, vamos deixar o Fernando já ir respondendo, que aí vai mais como um bate-papo do que como uma sabatina, né? A ideia não é que seja uma sabatina, né? A ideia, quando a gente faz essa defesa, assim, parece uma coisa muito pomposa, né? Defesa de trabalho, final de curso. A ideia da banca, Fernando, né, é justamente para que, tendo lido o seu trabalho, tanto eu quanto a professora Elisângela, a gente possa, de certa forma, contribuir, né, com sugestões, né, ou com correções, aquela coisa que às vezes passou despercebida, né, aquele detalhezinho que faltava, uma dica para o que vem em seguida, né, você está na especialização, daqui a pouco você está pensando em passos maiores. Então, a ideia da banca, né, ou da defesa de um trabalho, geralmente as pessoas acham que é algo assim, né, sofrido, e que você está diante de, sei lá, de um pelotão de fuzilamento, mas não era para ser assim, né? A nossa ideia, pelo menos, é contribuir para o seu trabalho, né? E a gente poder diminuir um pouco esse peso que tem, né? Já fazendo um bate-papo, eu acho que é melhor, né? Eu fiz algumas anotações no arquivo que você mandou para leitura, e depois, é lógico, eu vou mandar esse arquivo para a sua orientadora, a professora Veronice, e aí o que ela considerar, né, junto com você, que deve ser levado em consideração ou não, depois vocês podem ver em conjunto, né? Claro que são apenas sugestões, né? E aí vocês podem ver em conjunto. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar você pelo tema escolhido e pelo seu trabalho. É ótimo quando eu vejo um trabalho, né, de um dos nossos alunos que tem e que já está na luta, né, que já está dando aula, que já tem essa preocupação de ensino, que tem a preocupação com o aluno, né, e já tem essa vivência e a perspectiva dupla, né, do professor e do aluno. Porque é um trabalho teórico? É, mas é um trabalho teórico voltado para a prática. E é sempre muito, assim, é sempre uma contribuição muito grande para quem está nas trincheiras, né. Então quando a gente vê um trabalho assim, dá uma satisfação muito grande, né, e um trabalho que você fez e que a gente percebe que houve uma leitura de nomes importantes, você soube escolher, né, a sua orientadora soube também indicar os nomes que têm a ver com o tema, né, tem o arcabouço teórico ali está muito bem montado. Eh, Algumas coisinhas, por exemplo, a primeira pergunta que eu vou te fazer, ela é talvez seja uma coisa assim bem lateral, né, quando você coloca na verdade, várias vezes no seu texto, mas a primeira vez que aparece é no resumo, quando você fala: "Buscamos defender uma nova ethos", né. Eu pesquisei e para mim ethos é uma palavra masculina, mas eu não sei se você achou em alguma fonte ethos como feminino, ou se você, né, deduziu e escreveu assim e pronto, né. Queria que depois, né, se você quiser responder agora, já que a gente combinou, né. Por que Sim, você botou no feminino? eu coloquei no feminino justamente porque eu deduzi que fosse feminino. Ah, sim, né. Porque na verdade ethos a gente entende como uma ética, né, é a origem, né, a raiz da palavra ética, né. Aham, Então, buscando uma nova ética, tudo bem, mas ela é originalmente uma palavra masculina, então, sim, todas as vezes que aparecer no texto ethos, aí você tem que colocar um novo ethos, né, aí é uma correção, a fazer, né. Ah
ainda no seu resumo, né, tem uma outra coisinha aqui, é a sugestão, né? Em concordância com Martins e Barton e Lee, difundimos como as novas mídias e as práticas de letramento podem auxiliar, papapá, né? Difundimos, me pareceu que talvez outro verbo pudesse se encaixar melhor ali, né? Tudo bem que quando a gente escreve um artigo, o nosso objetivo é colocar essa informação para frente, né, e difundir o conhecimento, né, de maneira geral, o conhecimento específico sobre o que está escrito ali, né? Mas talvez, né, coloquei aqui algumas outras sugestões que talvez se encaixem melhor para vocês discutirem depois, né? Comentamos, abordamos, examinamos brevemente, enfim, né, outras sugestões que talvez possam se encaixar melhor no que, né, se aplica aqui a esse contexto, né? Ok. Fica como sugestão, né? Aí você, né, começa a desenvolver o seu trabalho, 9 pontos, é bastante coisa, mas você não perde a linha, né? Você consegue manter a linha, depois a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Tem um determinado momento, isso na página 4, em que você escreve, bem sabemos que em algumas escolas o modelo de ensino ainda está pautado em práticas de letramentos de maior prestígio social, e aí eu sinalizei esse de maior prestígio social, né? Priorizando o texto escrito na lousa e verbalizado em apresentações orais, nas quais os aprendizes agem apenas como reprodutores. E aí eu marquei, né, eu sinalizei esse de maior prestígio social, né, e coloquei ali como um comentário, né, uma pergunta, né, como assim, né? Porque o prestígio social, na verdade, né, quem tem o prestígio social vai estudar numa escola que tem o melhor equipamento, internet, vai ter, né, lousa, aquela lousa interativa e não sei mais o que, né? Ah, então, assim, essa coisa do antigo cuspe-giz, né, do quadro negro, né, com aquele apagador que a gente bate assim e a poeira vem toda na nossa cabeça, né, quem tem mais de 20 anos aí vai se lembrar dessa realidade. Né, aquela coisa do professor só falar e anotar no quadro e os alunos copiarem, e você perder tempo de aula, deixando os alunos anotarem no caderno, enfim, né, aquela coisa, né, não é bem uma questão de prestígio social, eu acho que está mais associada a uma visão antiga, uma visão tradicionalista, uma visão passada, é mais uma questão de visão, né, tradicionalista do que de uma visão de prestígio social, então é uma coisa que talvez fosse legal pensar para substituir, né. Eu cheguei a escrever assim: "Não seria melhor escrever tradicionalista?", mas aí eu vi que no mesmo parágrafo tá usada a palavra tradicional, eu falei assim: "Ih, mas aí vai ficar tradicionalista com tradicional", aí pronto, né. Aí aquela hora de revisar texto, né, aquela neura da revisora de texto, assim: "Ah, não pode repetir palavra". Bom, eu anotei e deixei a bomba aí para vocês depois resolverem o que que vocês acham que seria mais interessante colocar, né. Só aquele pontinho de interrogação de que talvez não seja mesmo uma questão de prestígio, né, social. Hã, na página 8, já no finalzinho, eh, naquele parágrafo que começa com: "Falar em multiletramentos é pensar além das ferramentas tradicionais", pá-pá-pá, você realmente coloca isso de várias formas, muito bem, né. Aí no finalzinho do parágrafo: "Partindo dessa análise crítica, o indivíduo se torna um ser pensante, que compreende as relações à sua volta e atua sobre elas, dominando a linguagem enquanto prática social", né. Então eu também sinalizei esse aí, o indivíduo se torna um ser pensante, né. Pra, de repente, eh, meditar um pouquinho mais nessa expressão, né. Se ele só começa a ser pensante a partir daqui, ou se, né, ou se esse pensamento não é uma coisa de se tornar um ser pensante, mas se é algo assim, de ele a partir daí, ele tem mais
chance, ou tem mais condições de desenvolver o seu pensamento, a sua capacidade reflexiva, né? Não se tornar um ser pensante, mas tem mais condições de desenvolver o seu pensamento. Foi Né? mal colocada essa parte. Então, veja bem que, olha, não é uma questão de dizer assim, olha, não é que esteja errado, né? Mas é uma questão de repente, escrever de uma forma que deixe mais claro. A gente sabe o que você quer dizer, e a gente concorda com você, mas talvez, né, usando palavras diferentes, possa ficar mais evidente, né? Pelo seu texto todinho, a gente entende o que está na sua cabeça, né? O que é o seu pensamento. Tem uma citação que você coloca na página 11. É a primeira citação da página 11, Fernando. É uma citação que aparece lá, Matar, 2010, página 10. Mas que, na verdade, você está falando do pensamento de Prensky. Na sua apresentação, aí agora há pouco você falou, né, que o Matar ele apresenta o pensamento de Prensky, de fato. Mas quem vai ler o seu texto não viu sua apresentação, a sua apresentação foi aqui para a gente, né? Então, assim, talvez o caso seria voltar lá a essa citação que você fez. Será que está escrito Prensky apud matar? Né? Será que é uma citação que o Matar faz do Prensky? É isso que eu quero dizer, né? Aí seria Prensky apud matar? Ou se é o Matar falando a respeito do Prensky mesmo, talvez fosse bom deixar claro É uma tá que falando a é respeito do Prensky. do Prensky. Então, talvez seria mais, assim, interessante, assim, no início do parágrafo anterior, em vez de dizer Prensky afirma que, né, você dizia assim, né, Matar ao escrever sobre o pensamento de Prensky, né, porque senão fica parecendo que você está falando de um autor, você fala sobre Prensky antes e depois da citação, você entendeu? E o Prensky, ele é uma referência muito importante nesse tema, né. Você fala do Prensky antes e depois. Aí no meio, né, da sua abordagem em que você está falando do Prensky, aí tem uma citação do Matar. A impressão que dá é que é como se tivesse errado ali, né, como se você tivesse se equivocado com relação à sua citação. Talvez fosse o caso de rever isso. Mas veja bem, esse aqui é só uma sugestão, né, ninguém rejeitaria seu artigo, por exemplo, se você tivesse submetido a uma revista só por causa disso, né, uma indicação. Um comentário que eu coloquei, que na verdade pode ser integrado ou não, né, quando você menciona, né, nossa conversa no WhatsApp, né, que às vezes a gente escreve no texto e às vezes a gente põe um áudio, né, grava, né, principalmente quando tem que falar muita coisa, né, fica com preguiça de escrever. Quem nunca, né? Aí vai alternando, né, as gravações de áudio com o texto, gravação de áudio com o texto. Mas também tem emoji, também tem meme, também tem imagem, tem foto, né, tem vídeo, então tem várias outras possibilidades, várias outras modalidades ali, né, além do áudio e do texto, né. É um barato, né. Enfim, sim, mais à frente, né, você menciona o TikTok, né, quando você lá na página 15, já caminhando já para o finalzinho, né, você fala: "Da mesma forma, o TikTok pode ser introduzido em sala de aula como uma ferramenta para a promoção de dicas de inglês, visto que a plataforma é focada em vídeos curtos". Ótimo. Eu tive uma turma de estágio no semestre passado que inclusive fez uma sequência didática com TikTok, né. A nossa preocupação com o TikTok foi por quê? Porque o TikTok, como ele é aberto assim, não tem filtro, né, tem tudo que é vídeo ali, então os alunos eles podem acessar vídeos que não são adequados. E a mesma coisa acontece também com o YouTube, né. Fica sempre essa preocupação, né, dos alunos estarem acessando coisas indevidas. Aí é mais a preocupação da mãe do que a preocupação da professora, né. Então, assim, a gente às vezes só pensa nos benefícios, né, mas, ah,
os problemas que determinadas ferramentas possuem, a gente às vezes não para pensar, né, nos pontos negativos, né, e como minimizar ou como neutralizar esses pontos negativos. Eu não sou usuária do TikTok, mas se você conhece o TikTok, se você já usou o TikTok com seus alunos, já fez alguma atividade, né, e se você achar, assim, interessante, seria legal, de repente, colocar como nota de rodapé mesmo ou algum comentário, né, breve, né, algum cuidado que se pode ter com o tipo desse com o uso desse tipo de plataforma, né, alguma medida, assim, para minimizar o uso indevido, né, os alunos acessando determinados vídeos que eles não poderiam ver, né. Ah, e por último, assim, né, eu depois de ter lido o seu texto todo, eh, e pensando no título do seu trabalho, né, o título do seu trabalho ele está bem, assim, geral e você, né, apresenta bastante coisa, até lá chegando no finalzinho, você fala do podcast e você se detém durante um bom tempo no podcast, né, esmiuça o podcast, usa o podcast como um exemplo, né. E o podcast não aparece no seu título. Então, talvez fosse o caso de repente, né, colocar, né, hã, o podcast como um exemplo, né, desse desse uso, né, dessas ferramentas e incluí-lo no seu título de alguma forma, né, você vai falar de geral, vai apresentar geral, mas você vai, depois focar, né, no podcast como um instrumento específico, como um recurso específico, né, então isso é uma coisa a se pensar. E mais importante ainda, né, você na sua conclusão você fala, né: "Não buscamos encontrar algo concreto, mas observar possíveis caminhos para compreender os aprendizes da atual geração, além das práticas que eles exercem na internet por meio das TEDIC", certo? O objetivo do seu artigo, ele foi, comunicado no início do artigo e ele foi atingido, tá aqui, seu objetivo era trabalhar teoricamente, né, nada de algo, como você escreveu aqui, concreto. Mas para um próximo passo, eu quero justamente, né, estimular você a seguir, a pegar esse gancho aqui, vai pelo podcast mesmo, já que você, né, já começou a fazer aqui com o podcast, de repente fazer um projeto em cima de podcast, né, as possibilidades de trabalho com podcast, do ponto de vista, né, de uso em sala de aula e de produção de podcast, né, os alunos produzirem seu podcast e quem sabe isso não dá um bom projeto de mestrado, um mestrado acadêmico, tudo bem, pode ser, mas também aquele mestrado profissional, né, que é voltado para o ensino, né, e eu acho que tem muitas chances de ser, assim, um baita projeto, né. Você escreve bem, você tem assim, você colocou boas fontes, né, soube trabalhar com as suas citações também, e está de parabéns, você, sua orientadora, vocês estão de parabéns, tá certo? Certo, obrigada, prof. Obrigada, professora Michele, grandes contribuições, realmente, tem, depois, quando a banca fala, você fala, oh, meu Deus, como que eu não percebi isso? A gente vai mexendo, né, Fernando? Mexe aqui, mexe ali, mexe aqui. É Aí, por isso que é bom ter a banca, né? Outras visões sim, o que para seria melhorar de o nós, trabalho. orientadores, sem a banca? É, Né? É muito importante. Obrigada, professora. Grandes contribuições, sim. Depois nós vamos discutir, né? E vermos o que caminho trilhar. Então, agora nós vamos ouvir as considerações da professora Elisângela. A professora Elisângela é uma grande amiga, né? Somos parceiros lá da graduação, né? E mestrado, enfim. É um grande prazer tê-la aqui. Pessoa que admiro demais. Professora Elisângela Cristiane Rosendo São José, é licenciada em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Coxim, ano de 2005.
é mestre em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em 2011. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Coxim. Tem experiência na área de teatro e dramaturgia, com ênfase em música. Atua especialmente com os seguintes temas: transculturação, leitura e ensino, novos e multiletramentos, e com estágio supervisionado de língua portuguesa. Atualmente, a professora Elisângela é doutoranda em Linguística Aplicada pelo IEL da Unicamp. Tá? Agora, vamos ouvir a professora Elisângela, né? E as contribuições que ela trará para o nosso trabalho. Obrigada, Verô. Estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Tá bom. Então, eu quero, primeiramente, então, agradecer, né, a professora Veronice, pelo convite, Verô. Então, a Verô é uma grande amiga mesmo, como ela já adiantou. Nós somos da primeira turma do curso de letras de Coxim, né? Então, nós que abrimos ali, fomos abrindo tudo. E somos um dos primeiros também, né? Professores ali que se formaram e continuaram, né? Essa formação. Foram para o mestrado, doutorado, enfim. Eu ainda estou trilhando esse caminho do doutorado, né? Comecei recentemente e é bem complicadinho, mas a Verô já está aí. E eu fico muito feliz, Verô, com a sua trajetória profissional, né? Eu conheço a Verô há muitos anos, lá da escola também, que eu também fui de escola pública. Não deixo a escola pública, estou lá no chão da escola. Eu acho que esse é o diferencial de alguns professores na universidade, porque a gente não pode... pesquisa e ensino ali tem que andar juntos, né? Então, não é só ali na universidade. A gente tem que estar vendo a nossa comunidade, né? No nosso entorno social. E a Verô é isso, é um exemplo, né? Mexe com educação especial, com tudo, é um exemplo de ser humano e, enfim, eu tenho muita admiração, tá, Verô? Por você sabe disso. Professora Michele também, que bom conhecer um pouquinho, né? Sobre você, nossa, um currículo, nossa, que chique. Eu numa banca com uma professora, assim. Nós nos vimos rapidamente, professora. Eu participei de uma banca com o Lemuel, uma ou duas bancas, e aí teve um dia que você entrou, foi rapidamente, né? Mas a gente se viu assim, tá? Só nos cumprimentamos. E cumprimentar, né, o pós-graduando. Parabéns, né? Eu estou assim, eu tô encantada mesmo com o seu trabalho, até porque ele tem muito a ver com o que eu pesquiso, que eu também estou nessa área de novos e multiletramentos. A minha orientadora é a Jaqueline Barbosa, que é a pupila da Roxane Rojo, né? Escreve com ela, com o Eduardo Moura. Então, assim, estou bebendo demais isso sempre nas aulas. O Eduardo sempre vai falar com a gente, explicar sobre, enfim, toda essa coisa da cultura digital. A Rojo também aparece, porque ela já está aposentada, mas ela gosta, né, de fazer as discussões, de apresentar. Então, assim, eu gostei bastante do seu tema, porque para mim tudo era novidade antes de eu entrar no doutorado, né? Então, eu estou, assim, assimilando muitas coisas ainda. Então, como a professora disse, vocês, assim, já tão jovens e acabaram de se formar, e já estão aí na escola, e estão mexendo nisso, né? E se apossando dessas teorias e colocando isso na prática. A mudança são vocês, eu sempre digo isso, né? São os nossos alunos. E como é bom a gente ver como os nossos frutos aí estão melhorando, os nossos alunos da graduação. A gente está tendo um outro olhar para os professores. Graças a Deus, cada ano isso vai melhorando, né? A universidade tem esse olhar, né? Estou falando a nossa e as outras também, mas a Universidade Federal já tem um tempo que está acordando para isso, né? Para como a gente tem que mudar a nossa formação dos nossos acadêmicos. Então, vocês vão muito além da gente, né? Vocês já são os nativos, né? E a gente vai aprendendo com vocês. E a sacada do seu trabalho é essa, né? O professor, ele é um imigrante digital, mas ele tem um olhar muito mais apurado, né? Apurado sobre as coisas.
É esse, é de mediar, de dar direcionamento para os alunos, a gente trabalhar de forma colaborativa, cada um com os seus talentos, né? Vocês sabem mexer com as ferramentas e a gente vai conversando como trabalhar isso de forma mais ética, enfim, né? Então, seu trabalho, Fernando, né? Fernando. Eu achei, assim, bastante fôlego por ser um trabalho de especialização, né? Porque nem sempre a gente se aprofunda tanto. Tem muito caldo nesse seu trabalho, tá? Muitas possibilidades aí, muitos temas que podem, né? Tem essa possibilidade de serem desdobrados em novas pesquisas. Então, assim, você tem vários caminhos para seguir. Isso já fica claro pelos seus tópicos, né? Eu assustei na hora que eu vi tantos tópicos, né? Mas para alguns, né? Alguns professores, você colocar tantas assim subseções pode até não soar muito bem, pode ficar, né? Pode receber uma certa crítica ao seu trabalho sobre isso, né? Mas eu não vi assim, tá? Até eu entendo que esse desdobramento que você, na verdade, assim, parece que se atirou para todo lado, mas não ficou isso, porque cada tópico seu, ele foi muito bem contextualizado, então a gente foi sentindo a progressão do seu trabalho, de tópico a tópico, a começar da introdução, tá? Desde o seu resumo lá, tá bem... tudo bem direcionado, e agora, como você fez a sua apresentação e nos apresentou os objetivos do seu trabalho, ficou mais claro algumas coisas que você colocou. Até entendi por que de colocar tantos tópicos, porque eles estavam lá nos seus objetivos. Então, agora eu entendi isso. Eu ia falar também sobre o ethos, tá? Porque das minhas leituras eu nunca tinha visto como substantivo feminino, então eu falei, talvez eu esteja errada, né? Mas do que eu tenho conhecimento não é um substantivo masculino, mesmo como a professora disse, e eu tinha relacionado à identidade, porque você sempre está falando de identidade, então eu acho que quando você pensava no ethos, você falava da identidade do professor, da escola, enfim, então você ligou isso ao feminino, tá? Eu imagino que seja isso. Mas ainda falando de todos esses seus tópicos, eu vejo uma maneira positiva, porque eu acho que isso demonstra a sua curiosidade, né, o seu envolvimento pela pesquisa. Você buscou mesmo profundamente cada elemento, né, que permeia essa paisagem do digital. Então, você quis procurar sobre tudo isso. E fez isso muito bem, tá? Eu gostei muito dos seus tópicos, e principalmente os finais, porque é onde você toca em coisas que, né, que eu já vejo mais no meu dia a dia, que é a formação continuada dos docentes, e a gente sabe que não vai adiantar nada implementar a BNCC se os nossos professores não tiverem formação continuada, né? Então, assim, todos os lados precisam modificar, né? O negócio vem desde lá de cima. Governo, são as políticas, como a gente vai formar o nosso professor, o nosso aluno lá na universidade, e a gente mudar esse novo ethos mesmo que você está dizendo, desde lá dos pequenininhos. Então, é uma mudança que eu acho que vai ser para melhor. Eu sou defensora da base, claro, né? Até minha orientadora é uma das escritoras, né? Junto com a Rojo. Enfim, mas é isso que a gente tem que discutir. E os trabalhos que estão surgindo, o seu é um exemplo disso, que vai dar norte para esses professores. Porque você tem a chance de estar aqui fazendo uma especialização, de estar lendo sobre esses assuntos, mas muitos professores que estão lá no chão da escola, de língua portuguesa, né? Vou falar de língua portuguesa, que é mais a nossa área, mas até ia perguntar, você é professor de português ou você trabalha com língua estrangeira? Os dois, português e língua estrangeira. Tá, eu senti, assim, uma pegadinha sua no inglês, alguma coisa assim, na escrita, sabe? Mas os professores que estão lá em sala de aula, você sabe disso, que muitos nunca ouviram falar. Agora que estão, os pedagogos, muitos estão ouvindo falar de letramento e letramentos agora. Então,
novos em multiletramentos é uma coisa assim tão longe, tão distante para eles, e você, com o seu trabalho, você está mostrando isso. Ó, a BNCC está dizendo isso. Como é isso na prática? A gente pode trabalhar assim dessa forma, e aí lá no final você vai falando sobre, né? Você fala da mudança nos materiais didáticos, que já visa já a contemplar essas culturas juvenis. A gente está vendo isso. Eu estou estudando, não sei se vou continuar, enfim, porque vira e mexe minha pesquisa muda, né? Mas eu estava analisando esse material didático, novo PNLD do 6º ao 9º ano. E simplesmente, e para ver isso mesmo, o que é que tem de multimodalidade ali, né? E como que estão essas atividades? Será que elas contemplam mesmo esses novos e multiletramentos? Né? Você até coloca o exemplo aqui de um material. Então, estão contemplando, em certa forma, sim, mas a gente sabe que falta muito, né? Mas são trabalhos como o seu que vai mostrar isso para os professores que estão em sala de aula e como para entender isso, porque você fez muito bem isso, você trabalhou a teoria e foi mostrando isso na prática. Então, o seu próximo trabalho, que eu acho que você está com tudo para ir para o mestrado, tá? Tá com um filézão aqui que tem que continuar. Eu acho que isso seria algo para você continuar, tá? Falar disso. A gente vê lá que nos materiais didáticos, os podcasts, né, que a professora falou muito bem ali, a gente vê atividades de engajamento dos alunos, com grêmios estudantis, enfim, o slam, que é um gênero, né, textual aí que tem professores que não conhecem, e está aí na boca da meninada, como você fazer vlogs, como você se tornar um booktuber, enfim, tem infinidades de coisas para ser trabalhadas. E isso a gente só consegue ter um bom trabalho, né, se os nossos alunos forem protagonistas, você deixou isso bem claro. E como que vai fazer isso? Trabalhando com coisas que eles conhecem mesmo, a gente colocando aquilo que está nas práticas culturais deles, no dia a dia, porque eles são muito criativos, né? Eles são jovens extremamente protagonistas, principalmente em relação ao cyberespaço, isso aí não tem o que a gente dizer, né? Enfim, e todas essas práticas deles, eles condensam essas variadas linguagens, né, e estéticas. Então, tudo é multimodal hoje. Para eles é muito, muito tranquilo lidar com isso, com a multimodalidade, com os jogos digitais, para editar um vídeo, enfim, né, fazer um podcast, fazer um TikTok, como você disse aí também, né, tudo isso. Mas a gente só vai conseguir essa aprendizagem significativa quando tiver mesmo essa fusão, né? Na verdade, assim, não tem como desconectar o social da prática dessa interação, porque se eles têm interesse em algo, né? A gente escuta também, é um paradoxo, tem jovens que são extremamente engajados e tem outros que não estão nem aí para nada, não querem estudar, não querem trabalhar, enfim. Mas quando eles se interessam, né, eles são extremamente protagonistas, né, são engajados nisso, e isso tudo vai ajudar a desenvolver essa criticidade dos nossos alunos, né? Esse nome crítico também dá muito pano para manga, né, professora Michele Veronice, se a gente for falar, né? Lembrei da sua observação quando o Fernando aí falou me esqueci. A Sara falou aí antes aí. Do ser pensante, né? Então, assim, é nesse sentido, de ser críticos. Nossos alunos não são críticos? São, mas que nível que está isso? Como é que está? Então, o professor que tem que dar esse direcionamento, né? Eles têm que saber usar isso adequadamente, né? Eles têm acesso a tudo isso, eles sabem mexer. E a escola está achando que a BNCC está dizendo que é para a gente ensinar aluno a mexer com todas essas ferramentas. Não é isso, gente. A BNCC não fala isso. Você tem que... Os alunos já estão instrumentalizados, mais do que nós. Agora, a gente tem que colocar na cabeça deles
o que eles têm que fazer com essas tecnologias, tá? O bom uso disso, tem que ser ético no uso dessas ferramentas, tá? Então, o papel do nosso de professor não tem tecnologia nenhuma que nos substitua. Eu acho que isso nunca vai acontecer, né? Enfim, eu não tenho muito o que falar assim do seu texto, que a professora Michele fez uns pontuamentos, né? Fez uma pontuação, né? Que eu já ia dizer. Mas ele está muito bem ancorado, né? Teoricamente, como ela já disse. Eu acho que se você for continuar, né? Que eu acho que você deve apostar nesse caminho de pesquisa mesmo, tá? De falar da juventude, enfim, ir para essa coisa da inclusão digital, falar um pouquinho melhor isso, porque a gente sabe que isso é um problema no Brasil todo, infelizmente. A pandemia nos mostrou muito isso, né? Na universidade a gente também sofreu muito com esse problema da inclusão digital. Mas isso não é empecilho para que a gente não trabalhe os multiletramentos, né? Porque ele tem essas duas vertentes que a gente tem que ter bem claro, né? Para você trabalhar os multiletramentos, não é só com relação à tecnologia, mas principalmente ao multiculturalismo, né? Então, você dar voz aos excluídos, enfim, tem tanta coisa, você trabalhar o seu entorno social, a sua comunidade, dar valor ali, ver o que é que precisa mudar, desse engajamento dos nossos alunos, né? Então, não é desculpa, né, falar que não tem isso. Às vezes você não vai conseguir usar todas as tecnologias, né? Mas você vai fazer um trabalho bastante efetivo. Então, tá muito bom, tá? O seu trabalho muito bem ancorado. E se você for falar sobre isso de escola, tem uns textos do... eu acho que eu anotei lá no texto que eu vou mandar para você, tá, Vero? O Buckingham, acho que é assim que se pronuncia, mas ele fala algumas coisas assim de educação tecnológica. Ele fala desse letramento digital na escola, né? Porque na Inglaterra, eles têm uma disciplina na escola, para vocês terem uma ideia. Eles têm uma disciplina para os alunos entenderem o letramento, como é que usa, tudo. Aqui a gente não tem isso. Então, o professor, principalmente os professores de língua, acabam ficando com um ônus enorme nas costas aí, porque tem que trabalhar todos aqueles conteúdos, você ainda tem que, às vezes, ensinar a mexer com alguma ferramenta e, principalmente, essa questão da ética, né? Explicar isso, a questão de violência, enfim, tudo isso que a gente vê nas redes, né? Então, é um pesquisador que, de repente, você vai ver algumas coisas legais, tá? Deixa eu ver. E mais uma coisa. Você falou do Barton Lee, é aquele livrinho de capa cinza, linguagem online? Tá, é porque eu acho que é esse mesmo. Mas você confere no seu texto, porque me parece que não está essa referência, tá? Agora, eu sou meio cegueta, Verô sabe, tá vindo a idade, tá? Mas você dá uma olhadinha. Quando eu estava estudando para fazer os slides, para fazer a apresentação, quando eu fui colocar as referências, eu vi que realmente eu tinha esquecido de colocar nas referências. Foi só esse, tá? Então é isso, eu acho assim, só tenho que te parabenizar pelo trabalho, e a professora Veronice, de um tema assim tão pertinente, né? Na verdade, todos, né, os que eu tive conhecimento aí do trabalho de especialização, foram trabalhos maravilhosos, né? Eu tive nas outras bancas lá, foi algo mais voltado para a arte, mas não menos importante. Mas eu fiquei muito feliz de poder ler o seu trabalho, tá? Você é tão jovem, você tem quantos anos, Fernando? Desculpe. É um menino. 25. Ó, um menino, né? Que bênção, tá? Então, parabéns para vocês, parabéns, Michele, pelo programa, tá? Eu sei que está muito bem conduzido. E para a Verô,
pela excelente orientação, tá? Obrigada. Obrigada, prof. Eu que agradeço por termos formado essa parceria, né? Porque ele teve um grande mérito, né? Eu só fui conduzindo, né? Um tiquinho aqui, um tiquinho ali, né, Fernando? E aí mandava o texto, o Fernando já queria o texto de volta. O Fernando, prof, estou atolada. Eu falei, não, mas eu também estou. Final de ano, então, aí, Fernando, fechando o diário, corrigindo, só Deus. Aí eu, não, tudo bem, eu te entendo. E Vamos tem dar uma questão. Eu estava lecionando ano passado na escola do campo. Eu ia para lá, me deslocava aqui da minha casa, ficava lá de segunda a sexta, sem acesso à internet em casa, só acessava na escola. Aí estava bem complicado, realmente. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Isso é para a gente ver. Quando a gente quer, a gente faz, não é, Elisângela? Quando a gente realmente fala, eu vou fazer, eu quero, eu vou conseguir, né? Poderia falar, não, eu vou parar, né? Não, mas, nossa, muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Por termos feito essa parceria. Então, agora nós vamos deliberar, não é? Com a banca vai deliberar. E aí, Fernando, vou pedir para você sair um pouquinho, né? E aí depois eu te aviso ali para você voltar. Sim. Tá bom. E os demais participantes, né, Verô? Também, Tem os demais também, tá? Ficará só a banca. Professora Elisângela, a gravação, tá? Tá bom. Tchau, tchau, gente. Até daqui a pouco. Tá.